E nós vamos ler um texto das Sagradas Escrituras. E eu sinto, antes de ler esse texto, de fazer mais uma oração. Mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 9. Lucas 19, do 1 ao 9. Vai ser colocado aqui no telão, caso você esteja sem Bíblia. E nós vamos poder acompanhar. Tem aqui também o tema da mensagem de hoje. Na casa que Jesus entra, tudo muda. Você pode escanear aqui o esboço da mensagem para você acompanhar. E diz o texto aqui, eu vou ler, depois nós vamos orar, amém? Lucas 19, 1. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Diga graças a Deus. Nós vamos orar neste momento. Eu quero que você ponha a sua mão direita sentado aí mesmo. Feche seus olhos e ponha a sua mão direita na sua cabeça. Feche seu olho agora. E nós vamos fazer uma coisa muito importante. Enquanto está tendo culto aqui, está havendo uma guerra no mundo espiritual. E o diabo, ele não quer que você preste atenção no culto. O diabo, ele não quer que você seja abençoado. O diabo não quer que você entenda a palavra de Deus. E por incrível que pareça, gente, às vezes ele cutuca a criança, ele tenta tirar a tua atenção. Mas agora nós vamos consagrar esse tempo ao Senhor, para que a palavra dele entre no seu coração. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, eu consagro agora a minha mente e o meu coração ao Senhor. Que a minha mente seja aberta para receber a tua palavra. Que o meu coração seja terra fértil para receber a semente poderosa da tua palavra, que vai mudar a minha vida nesta manhã. Eu repreendo todo ataque de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Amém. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Nesse tempo em Israel, o Império Romano havia invadido Israel, e não só Israel, como vários países, e eles obrigavam os países que foram invadidos a pagar impostos para eles. Então, o Império Romano recrutava alguns judeus mesmo, para que eles fossem ali os cobradores de impostos. E Zaqueu era um deles. Porém, Zaqueu, além de ser um cobrador de impostos, ele era corrupto. E ele cobrava mais do que era devido. Ele roubava as pessoas, ele colocava um imposto mais pesado, e ele tinha uma autoridade para aquilo, ele tinha guardas ao seu serviço, e ele extorquia as pessoas, ele roubava as pessoas. E um dia, Zaqueu, sendo muito odiado pelos judeus, ele era odiado pelos judeus por causa disso, por ele roubar. Ele era visto como uma pessoa má, uma pessoa que fazia o mal, tirava dos pobres. E um dia Zaqueu ouviu que Jesus ia passar pela cidade dele.
E Jesus era famoso já, Jesus estava sendo falado nos 4 cantos da nação, porque onde Jesus passava, pessoas eram curadas, onde Jesus passava, pessoas eram tocadas, mortos ressuscitavam, cegos enxergavam, e maravilhas aconteciam, pessoas que eram endemoniadas, cativas, eram libertas, e pessoas que viviam tristes, de repente estavam felizes, e a fama de Jesus foi correndo e chegou nos ouvidos de Zaqueu. E quando ele ficou sabendo, olha, Jesus vai passar por aqui, ele ficou entusiasmado, ele falou, puxa, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero saber quem é ele. Eu quero pelo menos ver como que é o rosto dele. Quero dar uma pausa aqui, porque nós fizemos um teatro aqui, e o nosso Jesus no teatro aqui, ele era negão, né? Que é o Gabriel. E aí houve até uma conversa, pastor, Jesus era negão, Jesus era loiro. Eu falei, Jesus não era nenhum dos dois. A Bíblia fala que ele era judeu. Você nunca vai ver um judeu negão, e nem um judeu loiro do olho azul. Judeu, ele é cara de judeu, né? Depois você pesquisa na internet lá, como é um judeu, você vai ver. Jesus era judeu. E Zaqueu queria saber como que Jesus era. Presta atenção. E ele, como ele era odiado, e talvez a multidão ia impedir ele de estar ali, pessoas odiavam ele. Então ele teve uma ideia, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por um caminho, ele falou, eu vou subir numa árvore. Eu vou ficar preso lá num galho, lá em cima. Ninguém vai me ver, Jesus vai passar por aqui, eu vou ver ele. Mas ele não vai me ver. Foi uma ideia brilhante do Zaqueu, ele só não esperava, ele só não sabia que Jesus, ele conhece tudo. Eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente o que você está pensando agora. Quando você estava trocando a sua roupa para vir para cá, Jesus estava vendo você. Ontem à noite, Jesus viu o que você fez. E Jesus sabe tudo sobre você. Eu não conheço muita gente aqui. Eu nunca fui na sua casa. Não sei nada sobre você, não sei nem o seu sobrenome. Mas Jesus sabe. Se eu falar alguma coisa aqui que vai na tua direção, e você pode até perguntar, por que o pastor falou isso? Quem contou minha vida para o pastor? Já estou te adiantando, que ninguém me falou nada. Quem está falando é Jesus. Porque é Ele que conhece você. Eu só estou sendo o carteiro nessa manhã. Eu sou o carteiro que trouxe a carta. E a carta hoje ela é na oratória, que ela é a palavra de Deus. Jesus, ele conhecia Zaqueu, ele conhecia o coração de Zaqueu, ele sabia tudo sobre. Jesus para e ele faz assim, ó. Zaqueu desce. Eu acho que o Zaqueu levou um susto, falou assim, mas quem falou meu nome para ele? Jesus não era daquela cidade. Jesus nunca tinha passado por ali. Como que Jesus conhecia Zaqueu? Mas ele olhou para Zaqueu e falou, desce Zaqueu, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Eu não sei se você entende a importância disso, mas o Senhor do universo, aquele que criou tudo, quis dormir na casa de Zaqueu naquele dia. Mas aconteceu uma coisa interessante, porque as pessoas que estavam ali, todo mundo queria que Jesus fosse na casa dele. Se eu tivesse naquela multidão ali, eu ia falar, pô Jesus, e na minha? O senhor não vai também? Vai, vamos lá dormir na minha. Eu compro até um colchão, faço empréstimo, compro um colchão novo, faço questão que o senhor vai lá em casa. Mas aí Jesus quis dormir na casa do Zaqueu. E o pessoal que estava ali em volta ficou indignado, porque eles falavam assim, puxa, esse homem é pecador, esse homem é cobrador de impostos, esse homem rouba as pessoas, como assim Jesus vai dormir na casa dele? Olha eu aqui, eu sou mais santo, eu nunca roubei ninguém, esse homem rouba todo mundo, por que Jesus não veio na minha casa, foi na dele? Alguns ali que estavam em volta estavam fazendo jejum, estavam dias de oração, aí
Talvez esse religioso falou assim: eu sou tão religioso, eu faço jejum, eu oro. Por que Jesus não quis ir na minha casa, foi na casa dele? Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu vim buscar e salvar os que estão perdidos. Presta atenção, você que entrou aqui. Você pode ser o maior bandido dessa cidade. Você pode ser a pessoa mais cruel. Você pode ser todo bagunçado. Mas Jesus te ama muito, muito, muito. E Ele não vê você pelo que você faz. Ele vê você pelo que você vai fazer. Ele não enxerga o seu presente, Ele enxerga o seu futuro. Ele não está preocupado se hoje você é uma prostituta, se você é adúltero, se você é drogado. Não importa quem você é. Ele vê você lá na frente, restaurado, abençoado, feliz. E é por isso que Ele quer entrar na sua casa. E aí Jesus, Ele entra na casa do Zaqueu. E a Bíblia diz que eles já foram direto para a mesa, os discípulos estavam ali juntos. E Zaqueu sentou na mesa e eu fico imaginando Zaqueu ali ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo preocupado, não sabendo o que estava acontecendo, o que ele vai falar, o que vai acontecer, será que ele vai me repreender? E Jesus não fez nada disso, Jesus apenas estava jantando ali, almoçando com eles. De repente, naquele momento de comunhão, eles deviam estar dando risada, estavam brincando, porque tem gente que pensa que Jesus é assim, né? Não, gente, Jesus ria, Jesus brincava, Jesus, Ele é diferente do que você pensa. Jesus é leve, Jesus não é religioso. A religião pintou Jesus de um jeito diferente. Mas Jesus, Ele é santo, nele não tem pecado. E para ser santo, você não precisa ficar quietinho toda hora. Você pode dar risada e não pecar. Você pode brincar e não pecar. Você pode fazer várias coisas sem pecar. E naquele momento de descontração, Zaqueu levanta, Zaqueu fica de pé. E ele fala assim: Senhor, ele se dirige a Jesus, ele fala: Senhor, eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E aqueles que eu roubei, eu vou devolver, vou dar 4 vezes mais. Jesus não tinha pedido para o Zaqueu fazer isso. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. E aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Porque ele também é filho de Abraão. A expressão filho de Abraão ele também é um judeu. Ele também faz parte do povo escolhido. E hoje entrou salvação na vida dele. E o que essa história tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco? Porque Zaqueu, ele tomou algumas atitudes importantes para que Jesus entre na nossa casa também. Jesus, ele deseja entrar na casa de todo mundo. Diga comigo assim: Jesus, diga com vontade, diga: Jesus deseja entrar na minha casa. E a nossa vida é uma casa. Mas, para que Jesus entre, eu preciso tomar algumas atitudes. Por exemplo, para eu ir na tua casa, eu, Jonas, ir na tua casa, você precisa me dar alguns indícios de que você quer que eu vá na tua casa. O primeiro deles é você me convidar. Pastor, que dia que o senhor pode ir lá na minha casa? Eu já vou entender que você quer que eu vá na sua casa. Você me faz um convite, você abre as portas. E com Jesus não é diferente, porque Jesus, ele é diferente do diabo. O diabo, ele não pede para ir na tua casa, ele invade mesmo. A Bíblia diz que o diabo, ele é um ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele não espera você convidar para ele ir lá, ele pula o muro, ele arromba a janela, a porta e ele entra, não é assim? O diabo é assim também. Você não pediu para o diabo entrar na tua casa, de repente ele está lá,
querendo fazer você divorciar do seu marido, de repente ele está lá causando enfermidade, de repente ele está lá destruindo você de alguma forma. Mas Jesus, você tem que convidar ele, porque ele não vai invadir se você não convidar. Jesus, ele tem educação, Jesus é gentil. Ele só vai se você convidar. E quais foram os indícios que Zaqueu mostrou? Primeiro, ele desejou conhecer Jesus. Zaqueu não fez um convite, ô Jesus, vem aqui almoçar comigo. Não. Mas só o fato dele estar ali na árvore, querendo ver Jesus, Jesus já entendeu, ele quer me conhecer. Ele tem curiosidade sobre mim. E eu quero que ele me conheça. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos copiar de Zaqueu é o desejo de conhecer Jesus. Então, minha pergunta para você hoje, você quer que Jesus entre na sua casa? Quantos gostariam que Jesus entrasse na sua casa? Então, a segunda pergunta é, você deseja conhecer Jesus? Você tem esse desejo? Eu quero conhecer Jesus. E eu quero te dizer que existe uma diferença de quem conhece Jesus de verdade e de quem só ouviu falar de Jesus. Porque tem muita gente que conhece o Jesus histórico. Se eu perguntar para você que quem é Jesus, você conhece Jesus? Aí a pessoa vai falar assim, Jesus ele nasceu lá em Belém, e ele andou lá na Judéia, na Galileia, que eram regiões de Israel, e Jesus fundou o cristianismo, e Jesus morreu numa cruz, e diz o cristianismo que ele ressuscitou no terceiro dia. Isso qualquer ateu conhece essa história. Existe você conhecer Jesus de ouvir falar. Alguém me contou a história sobre ele. Agora existe aqueles que conhecem Jesus de verdade, que tem uma intimidade com Jesus, que ouve ele falar. Porque eu quero te dizer nessa manhã aqui, olha que Jesus ele fala conosco. Jesus é real, ele é vivo. E ele não só fala, como ele toca em nós. E se você deseja conhecer Jesus desse jeito, ele está doidinho para se revelar para você. Ele quer tocar em você, ele quer falar com você, ele quer entrar no seu coração, ele quer mudar a sua vida, a sua história. Mas você precisa desejá-lo. Você precisa querer conhecê-lo. E uma pessoa que ela quer conhecer Jesus, ela vai na direção de onde Jesus está. O que Zaqueu fez? Ele foi lá na beira do caminho. Ele subiu numa árvore, porque ele queria se esconder ali da multidão. Mas ele falou, puxa, Jesus vai passar por aqui. Então ele foi aonde Jesus estava. Hoje, uma pessoa que quer conhecer Jesus, ela vai aonde Jesus está. E aonde Jesus está? Jesus está aonde é proclamado o nome dele. A igreja. Um culto evangélico no ar livre. Aquele programa de televisão ou de rádio que está falando sobre Jesus. São lugares que eu procuro Jesus. Um livro que vai falar sobre Jesus. Eu vou lá na livraria, de tantos livros eu compro uma Bíblia, porque a Bíblia fala sobre Jesus. Então eu tenho um desejo de conhecê-lo. Quantos estão me entendendo? Quando eu tenho esse desejo de conhecê-lo, ele vai se revelar a mim. E ele vai usar pessoas para chegar perto de mim. Ele vai, de uma certa forma, facilitar esse encontro. Então, meu amigo, minha irmã que está aqui me ouvindo nessa manhã, você precisa desejar conhecer Jesus. Se você não quiser conhecê-lo, você vai passar a vida toda achando que tem Jesus, mas não tem. Tem muita gente achando que conhece Jesus, mas não conhece. Não sabe nada sobre Jesus. Tem até uma história muito interessante, uma história ilustrativa. Mas você vai entender a diferença de quem conhece de verdade e quem só ouviu falar. Morreram 3 pessoas nessa história. E as 3 pessoas foram lá para o céu. E chegaram lá no céu, tinha uma porta, escrito céu. E a primeira bateu na porta, tá.
E um homem de branco bonito abriu a porta. E aí a primeira pessoa falou assim: aqui é o céu. E o homem de branco falou: sim, aqui é o céu. Então eu quero entrar aí, eu acabei de morrer, eu quero entrar aí. Aí a pessoa de branco falou assim: mas para entrar aqui você tem que responder uma pergunta. Então, por favor, pode perguntar. Você conhece Jesus? Aí ele falou: claro que eu conheço. Eu não faltava um dia do culto. Eu participei de todas as escolas da igreja. Eu li a Bíblia, eu fiz jejum. Eu conheço Jesus sim. Nossa, todo domingo de manhã eu estava na igreja. Eu conheço Jesus. Aí o homem de branco falou para ele assim: então, senta aqui nessa cadeira aqui do lado de fora, espera só um pouquinho. Aí veio o segundo e bateu na porta. E o homem de branco abriu. E veio a pergunta: você conhece Jesus? Ele falou: conheço. Puxa, eu era bom de história, lá na escola a professora falava. Jesus é o fundador do cristianismo. Jesus é o homem que dividiu a história, né? Antes e depois de Cristo. Já ouvi falar dele sim, puxa. E o homem de branco falou: então senta nessa cadeira e espera. E veio o terceiro. E o terceiro bateu na porta. E o homem de branco abriu e perguntou: você conhece Jesus? E o terceiro homem se ajoelhou e falou: Senhor, eis-me aqui. Aqui está o seu servo. Você entendeu? Jesus estava perguntando para eles: você conhece Jesus? Os dois ouviu falar, mas não conhecia, não sabia como era a voz de Jesus. Não sabia quem era Jesus. Então, nesta manhã, talvez você já ouviu falar de Jesus, mas não o conhece. Não tem intimidade com Ele. E Ele quer ter intimidade com você. A segunda coisa que Zaqueu fez. Zaqueu aceitou o convite de Jesus. Porque aí, quem convidou agora não foi o Zaqueu, foi Jesus. Jesus falou assim: eu quero ir lá na tua casa. Zaqueu, eu vou dormir na tua casa hoje. E o Zaqueu podia muito bem dar uma desculpa: ah, Senhor, hoje não dá, a casa está bagunçada. Poxa, hoje que a faxineira não foi, o senhor vai querer dormir lá? E eu quero fazer pôr uma aspas aqui e perguntar para você: quantas vezes você deu desculpa para Jesus para alguma coisa? Qual é a desculpa que você dá para não seguir a Jesus? Ah, eu estou velho demais, ou eu estou novo demais. Ah, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso viver, preciso passear, preciso ir no shopping, preciso viajar. Eu preciso. E Jesus está sempre no canto. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu vou dormir na sua casa. E Zaqueu não deu desculpa nenhuma. Zaqueu simplesmente aceitou. Eu acho que ele pegou o iPhone dele, que ele roubava e tinha dinheiro, e ligou lá para a mulher dele: cata as meias aí que eu joguei no sofá, dá uma varrida na casa que Jesus e os discípulos estão indo aí. Fala para o fulano correr lá no mercado, fazer uma compra lá, compra um frango assado, porque ele falou que vai almoçar aí. E eu não posso perder essa oportunidade. Claro que isso aqui é uma ilustração, tá? Naquele tempo não tinha celular, e a Bíblia não fala nada disso, só estou ilustrando. Mas Zaqueu, ele não deu desculpa, ele deixou Jesus ir lá. Se você continuar dando desculpa para Jesus, a sua vida não vai mudar. Se você quiser ter uma mudança real na sua vida, um casamento mais abençoado, talvez você entrou aqui com as finanças destruídas. Talvez você entrou aqui com o emocional destruído. Talvez você entrou aqui, não importa como, mas alguma coisa na sua vida não está bem. E Jesus quer transformar, porque aonde ele entra, na casa que ele entra, tudo se organiza. E aí, Zaqueu não deu desculpas. Jesus não quer que você apenas o conheça. Jesus quer ter intimidade com você. Não tem nada melhor do que ter intimidade com alguém que vai na tua casa. Quando eu quero ter intimidade com alguém, sabe o que eu faço? Eu chamo ele para ir lá em casa. Vamos lá, você vai conhecer a minha casa.
Nós vamos jantar junto. Eu quero saber quem é você. Quero saber o que você faz da vida. Vamos estreitar nossos laços de amizade. E Jesus, ele fez esse convite para Zaqueu. Zaqueu, se eu for na tua casa, você vai me conhecer melhor. E nessa manhã, meu irmão, Jesus está fazendo um convite para você. Eu quero ser seu amigo íntimo. Eu quero jantar na tua casa. E a pergunta é, você vai dar uma desculpa ou você vai aceitar? Damos desculpa para Jesus quando a gente fala que não pode. Você é chamado para oração e ao mesmo tempo você é chamado para ir no shopping. Aí nós preferimos ir no shopping, porque no shopping parece que é mais legal. Mas na oração a gente vai conhecer Jesus de verdade. Você é convidado para ir num ambiente de culto. E aí você dá desculpa para não ir no culto. Mas você aceita ir numa roda de bar, de samba. Quais têm sido as suas prioridades? Eu quero te dizer uma verdade. Jesus, ele não está em todo lugar. Quer ver? Só um exemplo. As pessoas acham que Jesus está em tudo. Mas não está. Vamos imaginar aqui que hoje é carnaval. Desfile lá na Sapucaí. E aí está lá rolando o carnaval, o samba. As escolas de samba estão desfilando. As mulheres ali seminuas. E lá na arquibancada tem droga, tem bebida. E de repente a gente sobe em cima de um carro alegórico, pastor Inácio. E no meio da Sapucaí a gente pega o microfone e fala, gente, para tudo. 1 minuto de silêncio. Vamos agora louvar a Deus e vamos orar. Se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo, gente? Se eu sair vivo de lá, vai ser um milagre. Sim ou não? Aí eu pergunto para você, Jesus está naquele lugar? Presta atenção aqui, ó. Jesus não está onde ele não é adorado. Jesus não está onde ele não é desejado. Para Jesus estar, nós temos que invocar a presença dele. Nós temos que chamar a presença dele. Jesus, nós estamos aqui, ó, porque nós queremos o Senhor aqui. Talvez você tenha frequentado lugares, presta atenção, que Jesus não está lá. E se Jesus não está, sabe quem está? Satanás. Se Jesus não está, Satanás está. E de repente você tem marcado tantos encontros com Satanás. E é por isso que a sua vida está assim. E você não entende. Tem gente aqui que já perguntou assim, puxa, eu ganho bem. Aonde está indo o meu dinheiro? Puxa, eu não canso de fazer hora extra, eu trabalho tanto, eu me mato, e olha que eu vou ver quanto que eu ganhei bem, eu ganhei o dobro do mês passado, mas cadê meu dinheiro? Eu quero te dizer que tem um devorador na tua vida comendo o teu dinheiro. E você nem percebe para onde está indo. E a função desse devorador é justamente fazer você ser escravo. Você trabalha, e você nunca consegue conquistar nada, nunca consegue fazer nada, porque o teu dinheiro está sendo lá, devorado por esse demônio. Tem gente aqui nessa manhã escravo da tristeza. O diabo acorrentou você na tristeza, preste atenção, ó. Imagine uma pessoa aqui, ó, acorrentada por Satanás, na tristeza. E faz anos que você está na tristeza. E aí você tem filho, você tem casa, você tem um bom emprego. Você é até bonito ou bonita. E você vive triste. Por quê? Porque você tem aceitado convites de Satanás
mas não tem aceitado os convites de Jesus. Você já prestou atenção? Presta atenção, você que está me ouvindo. O quanto é difícil a gente ler a Bíblia, a gente não entende nada, dá sono, mas o quanto é fácil a gente ficar na tela do celular. E hoje em dia tem Bíblia no celular, você pode também ler. A gente lê artigos, a gente lê postagem, tem gente que posta uma foto no Instagram e um texto dessa idade você lê com paciência, você reposta, você fala assim, ai que texto lindo, adorei, marca os amigos, mas a Bíblia você não consegue ler. Por que será? Porque você não está priorizando que Jesus entre na sua casa. E o terceiro ponto que Zaqueu fez, ele decidiu mudar de vida. Agora preste atenção aqui para você que não está priorizando Jesus. Zaqueu decidiu. Jesus não obrigou ele. Jesus não falou, olha Zaqueu, você tem que devolver o dinheiro para os pobres. Olha Zaqueu, você tem que parar de ser desonesto. Não, Jesus só entrou na casa, Jesus só foi ali. E a santidade de Jesus, o amor de Jesus foi invadindo a casa dele. E aí, ele sozinho falou, puxa, eu não estou sendo um bom homem. Eu não estou fazendo o que é certo. Ele mesmo viu. E ele tomou a decisão de corrigir o que ele estava fazendo de errado. E aí, a Bíblia chama isso de conversão. O que é se converter? Se converter não é mudar de religião, se converter não é você sair de um lugar e ir para o outro, não. Se converter é mudar de vida. Eu estava fazendo tudo errado e de repente Deus me impactou. A presença de Deus me deixou constrangido. E eu tomo uma atitude na direção que Deus quer que eu tome. Nessa manhã tem gente aqui que precisa abandonar o adultério e ser fiel ao seu cônjuge. Tem gente aqui que precisa abandonar a mentira. Tem gente aqui que precisa abandonar as falcatruas, parar de enganar as pessoas. Porque essas atitudes são atitudes que não agradam a Deus. Você pode até se dar bem por um tempo, mas você não vai dar bem o tempo todo. E de repente, em um momento, a casa vai cair. Porque Jesus fala assim, ó, a casa que não é construída na verdade, ela é construída na areia. E a casa que é construída na areia, ela cai. Vem o vento, vem a chuva, e a casa cai, porque ela foi construída na areia. Mas a casa que é construída na verdade, ela é construída na rocha. Ela tem alicerces, ela tem profundidade. Então vem a chuva, vem o vento, e a casa permanece intacta, porque ela teve uma construção verdadeira. Jesus é a verdade. E se você quiser que a sua vida seja abençoada, seu casamento abençoado, suas finanças abençoadas, preste atenção, você tem que construir ela em Jesus. É isso que a Bíblia diz. Zaqueu estava construindo a casa dele na areia. E uma hora ia cair tudo. Ainda bem que Zaqueu se converteu antes da casa dele cair. Ele deixou Jesus entrar antes da casa dele cair. E Jesus pôde mudar, transformar tudo que estava errado. Quantos estão entendendo? Nessa manhã, meu irmão, é isso que Deus deseja fazer com você. Ele deseja transformar a sua vida. Amém? Conclusão, a salvação, ela está diretamente ligada a uma mudança de vida. Não é vir para a igreja, nem ser religioso, mas viver como Jesus deseja que a gente viva. Jesus deseja que você tenha uma vida nele, verdadeira nele. Amém? Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva, e acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor
você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário, você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.